Beleza. Vejam só então, o que ficou faltando? Ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Lembre, por favor, que nessa modalidade não há prejuízo ao erário, bem como também não há enriquecimento ilícito. O agente apenas, podemos colocar assim, praticou um ato que atentou contra algum princípio da administração pública. Como são poucos aqui, nós vamos trabalhar todos os incisos do artigo 11. Vamos aqui então. Então, dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, vejam só, constitui atos de improbidade, então, que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e mesma coisa aqui, ó, e notadamente. Então, os incisos aqui estão de maneira exemplificativa e aqui também exige elemento subjetivo dolo. Gente, primeiro, praticar ato visando fim proibido em lei. Aqui fica bem claro, né, que atentou contra o princípio da legalidade. Aí, continuando. Ou regulamento, ou diverso daquele previsto em regra de competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Também é ato de improbidade. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Considere, gente, situação hipotética que a banca vai colocar lá na sua prova. Um policial, ele divulga o conteúdo de um inquérito policial, que obviamente isso corre em segredo. Gente, isso é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Um servidor que trabalha na fazenda pública divulga o imposto de renda de uma determinada pessoa. Ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Vamos lá. Negar publicidade, olha aqui o inciso 4, gente, aqui na tela. Negar publicidade aos atos oficiais. Atenta contra o princípio da publicidade. Frustrar a licitude de concurso público. Lembrando, se frustrar a licitude de licitação pública, é ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Se frustrar contra a licitude de concurso público, é ato de improbidade que atenta contra os princípios. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. De novo, gente, revelar ou permitir que chega ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica, capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Considere, gente, é um novo plano econômico, só que antes da divulgação oficial, um servidor que estava trabalhando no planejamento acaba divulgando, parte desse plano. Cometeu o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Vamos aqui. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. Então, aqui, tendo dinheiro, tendo recurso para realizar a obra e o agente não responsável não realizar, vai responder por ato de improbidade. E, por fim, transferir recurso à entidade privada em razão de prestação de serviços na área de saúde, sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere. Então, se houver uma transferência a uma entidade privada, qualquer valor relativo a serviços prestados, sem a celebração do contrato administrativo, do convênio ou do instrumento congênere, de qualquer acordo, significa ali também a prática de ato de improbidade. Vejam só, vamos trabalhar algumas questões, gente. O agente público que revelar para pessoa de sua confiança fato de que tem ciência em razão de suas atribuições e sobre o qual deveria manter segredo, cometerá conduta antiética. Sim, gente, uma conduta ética e imoral. Agora, não se configurando, neste caso,
ato de improbidade administrativa. Gente, é ato de improbidade sim. É uma conduta antiética, bem como também, né, atenta aqui contra os princípios da administração pública. Então, gabarito errado para essa questão. Vamos à próxima. Olha lá. O servidor público que revelar a particular determinado fato sigiloso de que tenha ciência em razão das atribuições, praticará ato de improbidade administrativa, atentatório aos princípios da administração pública. Tá vendo? Mesma coisa, gabarito correto para essa questão. Vamos lá, próxima. Vamos aqui na nossa tela, ó. Ao negar publicidade a ato oficial, o servidor comete ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Nós já vimos, então certinho aqui. Para tanto, torna-se irrelevante considerar se houve ação de caráter doloso ou culposo. Peraí, essa segunda parte aqui não tá boa não. Porque, gente, é relevante sim, é relevante considerar se o ato foi praticado com dolo ou com culpa. Porque se o ato foi praticado por culpa, não representa ato de improbidade administrativa. Só vai representar se houver aqui o elemento subjetivo dolo. Então, aqui a segunda parte da questão está errada. Gente, eu trouxe aqui um quadro para a gente fixar, tá? Um resuminho aqui do que nós trabalhamos nos artigos passados. Então, vamos aqui. Atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Aí nós vamos ter alguns verbos, ó. Receber, perceber, utilizar, adquirir, aceitar, incorporar e usar. Agora, atos que causam prejuízo ao erário. Você vai notar que os verbos são outros. Facilitar, permitir, doar, realizar, conceder. Aí nós vamos ter frustrar licitude de licitação, ordenar, né, ordenar um pagamento de maneira indevida, agir, liberar uma verba pública de maneira indevida e celebrar um contrato, por exemplo, de maneira indevida, né, sem atender ali a legislação. Tudo isso representa ato que causa prejuízo ao erário. Agora, atos que atentam contra os princípios, gente. Aí nós vamos ter praticar, retardar, por exemplo, ato de ofício, revelar fato, negar publicidade, né, de ato administrativo, frustrar licitude desta feita concurso público, deixar, né, de realizar ali as obras necessárias para facilitar, né, o acesso aos portadores de necessidades especiais, de deficiência, e descumprir. Gente, vamos aqui, nova questão. De acordo com a Lei 8429, constitui ato de improbidade administrativa que atenta especificamente contra, olha o detalhe, gente, princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente, tá vendo? Texto de lei. Vamos lá. Negar publicidade aos atos oficiais, isso é ato de improbidade? Com certeza, ato de improbidade que atenta contra o princípio da publicidade. Então, o gabarito correto já está aqui, ó. Mas vamos identificar os outros itens. Facilitar para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Ato de improbidade que gera o quê, gente? Prejuízo ao erário ou que gera enriquecimento ilícito. Aqui é a letra B. Ó, o servidor, ele facilitou, tá vendo? Para que um terceiro se enriqueça ilicitamente. Então, não foi o servidor que se enriqueceu. Então, é ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. Conceder indevidamente benefício administrativo ou fiscal. Então, concedeu para uma outra pessoa um benefício de maneira indevida. Ato de improbidade que gera prejuízo ao erário.
representar negligência na arrecadação de tributo e na conservação do patrimônio público. Aqui também ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. Consistir em uso em proveito próprio, olha a diferença, de bens ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública. Aqui, ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, né, gente? Por quê? Em proveito próprio, ó. Então, gabarito correto, a letra A para essa questão. Vamos lá. O servidor público que atrasa a realização de ato que deveria promover de ofício não atenta contra os princípios da administração pública. O que você acha? Está errado, lembram? O servidor que não realizar a sua atividade, né, a sua competência, que consta na lei como competência de ofício, pratica ato de improbidade. Aí, continuando, ao contrário do que ocorre com aqueles que deixam de praticar o referido ato. Gente, em todas as modalidades aqui, ocorreu sim ato de improbidade que atenta contra os princípios. Então, gabarito errado. Vamos lá, gente, vamos falar aqui das penas. Lembrando que nós estamos trabalhando artigo por artigo. Lembram aquele quadro que eu coloquei anteriormente? Pois bem, lá consta todos os artigos, né, que geram improbidade administrativa, bem como também as penalidades. Só que as penalidades estão aqui no artigo 12. Então é isso que nós vamos trabalhar agora, rever aquelas penalidades lá do quadro. O quadro é justamente um resumo para a gente entender, para a gente fixar melhor. Olha o artigo 12, gente. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, olha que importante, as esferas são independentes entre si. O agente público pode responder na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal, ok? Pelo ato ilegal cometido. Então vamos lá. Previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. O juiz que vai definir ali dependendo do grau, né, da gravidade de improbidade, de acordo com a gravidade do fato. Vamos aqui. Na hipótese do artigo 9º, aí eu coloquei para gente, para facilitar, atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, isso sempre tem. Ressarcimento integral ao dano, vou marcar aqui que fica melhor para a gente entender. Olha aqui, gente, ressarcimento integral do dano, quando houver. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, olha o prazo, de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil, até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Tá vendo, ó, que ressarcimento ao erário é uma pena distinta da multa civil, cada um no seu quadrado. E proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. É aquela tabelinha e mais nada. Vamos lá. Agora, na hipótese do artigo 10, ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Ressarcimento integral do dano, isso sempre tem que haver. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se ocorrer essa circunstância. Perda da função pública, demissão então do agente público. Suspensão dos direitos políticos, olha o prazo, de 5 a 8 anos. Pagamento de multa civil, até 2 vezes o valor do dano, e proibição de contratar com o poder público, que é a mesma coisa. Vamos direto ao prazo, ó, pelo prazo de 5 anos. Agora, hipótese do artigo 11.
atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração. Ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar, aqui ó, pelo prazo de 3 anos. Já me perguntaram assim, professor, mas espera aí, havendo uma ação de improbidade contra um agente público e o terceiro, sendo a ação por ato de improbidade que atenta contra os princípios, como que o terceiro, que não é agente público, irá receber a multa de até 100 vezes a remuneração, que ele não é agente público? Aí a jurisprudência resolve. Peraí, a mesma pena aplicada ao agente público, mesmo valor, é aplicada também ao terceiro que praticar ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Para isso que serve a jurisprudência, para resolver alguma situação quando não é disciplinada por lei. Vamos aqui, gente. E por fim, na hipótese do artigo 10A, atos de improbidade decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Aqui a lei pouco fala, ó. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil, olha o valor, de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Aqui a lei não informa o prazo ali que o agente e o particular ficará vedado de ter qualquer relação com o Estado. Então, não consta. Na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Então, o juiz, para aplicar a penalidade, ele vai avaliar a extensão do dano causado, bem como o proveito patrimonial que o agente público teve. Vamos aqui, gente, vamos trabalhar uma questão que eu trouxe para a gente. Diz assim, ó, em fevereiro de 2018, o delegado de polícia, tá vendo? Carreira policial sempre cai em improbidade. De uma cidade determinou a realização de diligências para apurar delito de furto em uma padaria do local. Sem mandado judicial, os agentes de polícia conduziram um suspeito à delegacia. Interrogado pelos próprios agentes, o suspeito negou a autoria do crime e, sem que lhe fosse permitido se comunicar com parentes, foi transferido em uma cela da delegacia. Ok. A ação dos agentes foi levada ao conhecimento do delegado, que determinou a abertura de processo administrativo disciplinar contra eles, para se apurar a suposta ilicitude nos atos praticados. Com referência à situação hipotética, vamos ao item. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, eventual punição dos agentes de polícia no âmbito administrativo não impedirá a aplicação a eles das penas previstas na lei de improbidade administrativa. Isso mesmo, gente, as instâncias são independentes entre si. Então, aqui os agentes vão responder um PAD, no nosso caso, disciplinado pela Lei 8.112 de 1990, e detalhe, improbidade, conforme o Estatuto Federal, gera demissão. Então, nada impede que o servidor venha responder um PAD e venha responder também uma ação de improbidade administrativa. Então, gabarito certo aqui. Vamos à próxima. João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observância das formalidades legais necessárias, olha aqui, gente, facilitou, vamos lá, a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos,
de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e regime disciplinar do servidor público federal. Então vamos aqui, gente. Então qual que foi a situação hipotética aqui? O João, responsável lá para o setor financeiro, fez um repasse a uma instituição privada sem fins lucrativos sem observar a lei, ok? Aí vamos à questão, ó gente, delegado de Polícia Federal aqui. Como eu já repito para vocês, sempre cai improbidade em concurso da carreira policial. Isso é certo. João poderá ser condenado no âmbito judicial ao ressarcimento integral do dano. Isso. A suspensão dos seus direitos políticos e ao pagamento de multa. O que você acha disso? É lógico que sim, ó. Então, João poderá ser condenado no âmbito judicial, então ação de improbidade, ao ressarcimento integral do dano, isso sempre tem que haver, a suspensão dos seus direitos políticos, neste caso aqui de 5 a 8 anos, e ao pagamento de multa, aqui neste caso, até 2 vezes o valor do prejuízo concedido. Lembrando, é muito comum banca substituir suspensão por cassação dos direitos políticos. Se vier cassação, a questão está errada. Vamos trabalhar aqui, para a gente finalizar, gente, a declaração de bens. Vejam só, a partir do momento que você for tomar posse, assinar seu termo de posse, você vai ter que levar a sua declaração de bens. Se você já declara imposto de renda, você leva uma cópia, ótimo, sem problema. E agora, se você não declarar imposto de renda ainda, não há problema algum. Você apenas declara lá o que você tem. Por exemplo, você tem aí um carro, tá? Um carro ano 2010 que vale aí 30 mil reais. Ótimo, você declara esse carro. Você tem uma casa e um condomínio até irregular, não tem documento, mas você tem que declarar que você tem essa casa. Por que isso, gente? Todos os anos nós temos que reenviar nossa declaração para o órgão. Se o órgão constatar que houve uma evolução patrimonial que não condiz com a remuneração do policial civil, o servidor irá responder um processo administrativo que vai averiguar isso daí e após pode inclusive responder uma ação judicial por improbidade administrativa. Aí vamos aqui o que consta no artigo 13, ó. A posse, o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação, olha aqui, de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado, gente, no país ou mesmo no exterior. E quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos, né, se for dependente, né, gente, e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Aí não precisa de pôr uma geladeira, um fogão, uma televisão, isso não precisa de pôr lá na sua declaração. Vamos aqui, meus queridos, agora. A declaração de bens será anualmente atualizada, que eu já falei. E na data em que o agente público deixar o exercício de mandato, cargo, emprego ou função. Olha a penalidade, é isso que cai em prova. Será punido com pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, no caso, uma sanção civil e sanção penal, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado, e olha o detalhe, ou que a prestar falsa. Então, isso gera demissão a bem do serviço público. Vamos aqui, gente. Julga o item subsequente relativo a controle. Vamos lá. A recusa do servidor público em apresentar declaração anual dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado acarretar-lhe-á a penalidade de suspensão. Meus queridos, é suspensão? Isso está errado. Gera demissão.
Nós já vimos. Que somente será convertida em demissão caso a falta documental não seja resolvido dentro do prazo legalmente estipulado. Está muito errado, né? Gera automaticamente demissão, é lógico, né? Tem que ter ali o devido processo administrativo, né, gente? Ninguém é demitido sem o regular processo administrativo. Ok, meus queridos, vejam só, nós vamos parar por hoje por aqui. Na próxima aula, que será terça-feira que vem, nós vamos trabalhar o procedimento administrativo e judicial da improbidade e também prescrição. Então, às 10 horas, próxima terça-feira, você tem um encontro comigo para a gente finalizar a Lei 8429. E a mesma pegada, nós vamos trabalhar todos os artigos que estão faltando, bem como também jurisprudência e diversos exercícios. Lembre uma coisa, tudo que você está passando eu já passei também. Tenha certeza disso, gente. Estudar de madrugada, estudar final de semana, todo mundo passeando, né? E o Rodrigo em casa estudando. Falta de dinheiro para manter curso, porque, gente, realmente é caro ficar estudando. Hoje até que nós temos aqui o online, né? Que tem um preço acessível. Detalhe, você tem também o PDF que está aí na sua rede, na sua turma. Então você não precisa de comprar livro para você estudar para o concurso da Polícia Civil. Por favor, estude pelo material em PDF que consta aí na sua plataforma. Mas vejam só, gente, tudo então que você está passando eu já passei também. Atualmente eu sou servidor do TRT da 10ª Região, trabalho no Poder Judiciário Federal, adoro trabalhar no Judiciário. E é isso, hoje eu olho e vejo como realmente tudo valeu a pena. E para você será a mesma coisa. Tenha certeza aí, agradeça todos os dias que a vaga está reservada para você. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tendo qualquer dúvida, entre em contato no fórum que eu te respondo com o maior prazer. Tchau, tchau. Até mais.